Olá, meus irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. E irmãos, esse vídeo aqui eu queria contar um pouquinho para vocês a respeito de um pesadelo que eu tive há algumas semanas e foi um sonho que me marcou muito, né? Foi um sonho que Jesus me mostrou coisas muito tenebrosas que eu nem sabia que eram possíveis de existir. E nesse mesmo sonho, Deus me revelou a respeito de pessoas que estão mergulhadas em trevas, pessoas que estão muito mergulhadas em trevas e que estão ao nosso redor, estão por todas as partes, e muitas vezes quando nós enxergamos apenas com os olhos naturais, nós não enxergamos isso. Então, nesse sonho, Jesus me mostrava algumas coisas e ele falava, no sonho a mensagem era: você não vai falar nada, você não vai alertar sobre o que você está vendo, né? Como se eu estivesse meio que de braços cruzados vendo tudo isso. Então, desde aquele dia, Jesus, o Espírito Santo, tem colocado em mim um espírito de ousadia, de falar, de não me calar, de não ficar receosa por falar. E desde então eu venho passando algumas mensagens aqui no canal, né? Eu tenho compartilhado meus testemunhos, eu tenho passado algumas das lições que o Espírito Santo tem me ensinado durante a minha jornada, que eu acredito que sejam coisas boas para serem compartilhadas e que possam edificar a vida dos meus amados aqui nesse canal. Então, essa mensagem vai ter o mesmo intuito. A respeito, em cima desse sonho, eu tive algumas revelações, algumas coisas que me saltaram muito aos olhos, e eu vou falar aqui a respeito disso com muito amor no coração. Não é de forma nenhuma um apontar de dedos, é um estender de mãos, é uma forma de tentar despertar algumas pessoas que possam estar precisando receber essa mensagem. Tá bom, meus amados? Então eu vou compartilhar com vocês e espero que essa mensagem edifique a vida das pessoas que estejam assistindo, das pessoas que precisam assistir essa mensagem, que ela consiga se valer e edificar mesmo, seja uma palavra edificante sobre a vida das pessoas. Meus irmãos, quando Jesus foi crucificado, no momento da morte dele, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, de ponta a ponta. E alguns dos apóstolos, em alguns dos livros da Bíblia, nós podemos ver esse relato. Até então, antes de Jesus ser crucificado, se entregar em sacrifício na cruz, somente o sumo sacerdote poderia entrar no templo, entregando sacrifícios para acessar a Deus, né? E somente tinha toda uma hierarquia que somente ele poderia acessar a Deus. Quando Jesus morreu, é muito marcante, né? No momento em que ele morre, a Bíblia já conta a respeito do véu que se rasgou de ponta a ponta. Então, nesse momento, Jesus limpou o nosso caminho para que nós pudéssemos acessá-lo diretamente. Então, Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, fala, né? Batam a porta e ela será aberta. Porque Jesus limpou o caminho. Qualquer pessoa, qualquer irmão consegue acessar diretamente ao Pai, por conta do sacrifício de Jesus na cruz. Nós só precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso irmão como a nós mesmos e pregar o Evangelho. E quando preciso, usar palavras para pregar o Evangelho. Porque mais vale o nosso exemplo do que a nossa fala. Muito mais vale o que a gente faz do que o que a gente fala, não é mesmo? Jesus nos ensina que devemos ser pescadores de homens. Então, nós devemos ao máximo buscar sermos humildes para que Ele possa nos usar como instrumento para que nós possamos trazer pessoas, trazer mais irmãos à presença da paz que excede todo o entendimento, que é a presença do Senhor Jesus. Se somos pescadores de homens,
Não adianta, não nos vale nada apontar o dedo para o nosso irmão. Nós devemos estender a mão, nós devemos, em amor, trazer o nosso irmão para um encontro real com o Espírito Santo, mesmo que seja no pensamento, em oração, para que a gente possa, quando identificar que o nosso irmão está fazendo alguma coisa errada, para que nós não sejamos aquela pessoa que apenas aponta o erro, que julga o nosso irmão. Nós, como os cristãos, precisamos ser a luz do mundo, ainda mais nesse momento que estamos mergulhados em trevas. Aqueles que seguem a luz de Jesus estão com o olhar desperto, conseguindo ver, né, o que está acontecendo. E de verdade, meus irmãos, com todo o meu coração, eu acredito muito que nós estamos vivendo em tempos bíblicos. Jesus está às portas, então nós não temos muito tempo de trazermos o nosso irmão para a luz de Cristo. Então, nós devemos ter muita cautela, fazer isso com muito amor e muito em cima da palavra, ajudando o irmão a enxergar a verdade que liberta. E não apenas apontando o dedo. Porque se nós vemos o nosso irmão fazendo alguma coisa errada e vamos lá e apontamos o dedo somente, apenas para julgar, apenas para mostrar que nosso irmão está errando, isso é hipocrisia. Isso acaba sendo hipocrisia. É a mesma. É ser o fariseu na parábola do cobrador de impostos. Que nós não sejamos o fariseu que se exalta, né? Que se engrandece, que se gaba de virtude, de ser mais santo, né? Porque Deus, ele prefere aquele que reconhece o pecado do que aquele que se acha santo, de que se acha superior aos outros irmãos. Porque não somos. Ninguém aqui é livre do pecado. Ninguém aqui é santo ou então nunca pecou. Aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra, não é mesmo? Irmãos, definitivamente criticar, julgar, não ajuda o nosso irmão, não ajuda o próximo, não vai trazer nenhum benefício nem para a pessoa que está julgando, nem para a pessoa que está sendo julgada, né? Porque quando nós julgamos, nós acabamos pecando e esse pecado nos afasta de Deus e não aproxima o nosso irmão da presença de Deus, porque ele acaba sendo machucado, ofendido e se afastando mais uma vez. E nós definitivamente não temos tempo para fazer isso nesse momento. Eu acredito de todo o meu coração de que nós estamos vivendo momentos muito importantes e que cabe à igreja agora, contra o pecado, se unir em luz, se firmar, declarar o evangelho e buscar quanto mais pessoas, melhor para trazer para o nosso Pai. Porque nós não temos mais muito tempo. Esse tempo está se esgotando. Eu vou compartilhar com vocês um testemunho aqui que não é meu, mas eu já ouvi da boca da pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo, pelo amor e pela paciência. Uma vez eu estava conversando com um rapaz e eu achei muito bonito o que ele me falou e aquilo me marcou muito. Ele era um rapaz que tinha problemas com bebida, ele tinha problemas com drogas, então ele acabava trazendo muita angústia para os pais, né, que viam aquela situação e, né, não tinham como muito controle sobre tudo aquilo, né. E esse irmão, ele falou para mim que quanto mais transtornado ele chegava em casa, quanto mais alcoolizado ele chegava em casa, mais amor e mais atenção os pais dele davam para ele. E ele me falou isso de uma forma muito bonita que me marcou muito, né? Aquela mãe entendeu que só quem tem o poder de transformar é o Espírito Santo. Que a nossa crítica, que o nosso julgamento, que o nosso apontar de dedos não ajuda na situação, porque o único que é capaz de transformar o ser humano é o Espírito Santo. Então foi o joelho dobrado daquela mãe e daquele pai que restauraram esse rapaz. Esse rapaz hoje é um rapaz casado, um rapaz que serve a Deus,
um rapaz completamente restaurado e que hoje declara a palavra de Deus para todos. E ele me contou que a irmã dele também teve o mesmo problema. Então, olha só, os pais passaram por esse problema tanto com o pai, tanto com o filho quanto com a filha, e eles acabaram superando e tendo, né, pela fé em Cristo, pela fé na transformação que o Espírito Santo é capaz de fazer, eles viram milagres. Hoje eles são filhos que servem a Deus, são bem casados, têm suas famílias e foram completamente restaurados. Porque o Espírito Santo restaurou. Não foi a crítica dos familiares, não foi a crítica dos conhecidos, não foi o apontar de dedos da igreja, foi o Espírito Santo que transformou através da fé daquela mãe e daquele pai em oração, pedindo e declarando que aquela vitória já era deles, que eles veriam os filhos restaurados em Cristo e eles viram. Tanto o filho quanto a filha. Esse testemunho me marcou muito e prova como só o Espírito Santo é capaz de transformar. E eu falo isso pelo meu próprio testemunho. Eu não fui uma pessoa crescida em berço cristão, então por muitos anos, depois de aceitar Jesus, eu andei em pecado e com Cristo. E durante todos esses anos, Cristo teve muito amor, muita paciência comigo para me transformar aos poucos, para me moldar, para me mostrar o que era bom, o que não era bom, o que convinha eu fazer e o que não convinha eu fazer. Então foi o Espírito Santo com muita paciência, com muito amor, num processo de anos que me transformou e me fez estar aqui hoje, que ainda estou no meio do caminho, porque há muito, né? Há muito que eu ainda preciso evoluir, há muito que eu ainda preciso buscar e eu busco incessantemente todos os dias isso. Teve uma amada aqui, uma irmã que comentou em alguns comentários que colocou que é de glória em glória, né? A obra do Espírito Santo. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E de passo em passo, de degrau em degrau, de glória em glória, ele vai transformando os seus filhos. Então, irmãos, mais vale a sua oração do que a sua opinião, né? A sua opinião realmente não ajuda muito. O que vai ajudar o seu irmão em Cristo é a sua oração. Então vamos vigiar, orar, para que nós não sejamos os fariseus e não nos tornamos hipócritas, né? Então a gente tem que vigiar muito sobre isso. Em João capítulo 1, versículo 8, diz que se negamos que somos pecadores, negamos que temos pecado, estamos rejeitando a verdade. No livro de Mateus, Mateus fala, né? Você repara no cisco do olho do seu irmão, mas não vê a estaca de madeira que está fincada no seu próprio olho. Então vamos vigiar muito, meus irmãos, para que nós não sejamos essas pessoas, não sejamos os acusadores, mas sejamos sim a luz do mundo, a luz e a verdade em um mundo que anda cheio de trevas, que anda cheio de escuridão e anda com tanta sede de verdade, com tanta sede de conhecer a luz, né? Porque muitos podem não saber, mas temos muitos irmãos por aí buscando sentir a paz que excede todo o entendimento, sentir o verdadeiro amor, aquele amor que transforma, que preenche. Então eu acho que todos precisam ter essa oportunidade. Então nós, como os cristãos, como conhecedores da palavra, nós vamos trazer esses irmãos para Cristo, para a igreja, tendo amor, tendo compaixão, orando e não opinando, e sim orando, não opinando, mas sim orando. Então, se todos nós somos pecadores, então a gente não nos cabe julgar para não sermos julgados, né? Porque Jesus nos ensina a julgarmos com a reta justiça e não pela aparência, sim. Né? Na Bíblia está escrito que nós devemos julgar pela reta justiça e não pela aparência, para que nós possamos ter cada vez mais discernimento, mais sabedoria sobre a palavra de Deus, para sabermos o que está certo e o que está errado à luz da Bíblia. Mas isso não nos dá o direito de apontar o dedo para o nosso irmão, porque nosso papel é pescarmos homens, trazermos almas para a nossa igreja, para que Jesus, no juízo final, separe o joio do trigo. Então, para que nós sejamos atentos, estejamos despertos, né? Porque na Bíblia está escrito, sim, que apenas aqueles que têm a pureza do coração de uma criança verão a Cristo.
Então, não vamos enrijecer o nosso coração com sentimentos de julgamento, de soberba, de prepotência, para que nós sejamos cada vez mais humildes e próximos a Cristo, para que nós possamos ter a pureza de uma criança, de confiar de todo o coração, de que para Ele são todas as coisas e que nós, como filhos, devemos cada vez mais trazer os nossos irmãos para a igreja. Tá bom, meus amados? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que essa mensagem tenha edificado o coração de vocês, tenha tocado dentro do coração daqueles que precisam ouvir essa mensagem. Como eu disse, não é um apontar de dedos, é um estender de mãos, para que nós possamos cada vez mais sermos a luz do mundo e sermos aqueles que tragam mais pessoas para Cristo pelo exemplo e não pela palavra. Tá bom, meus amados? Então, isso é o que eu queria passar para vocês. A gente se vê na próxima. Beijo e Deus abençoe.